Olá! Olá! Hoje você verá sobre a história da fisioterapia e sua atuação na obesidade infantil. Veja hoje também uma entrevista exclusiva com estudantes de fisioterapia da Universidade Unidom Bosco e também uma ação preventiva que tem ocorrido contra a obesidade infantil. E também o perigo das fake news é agora no jornal Unidom Bosco News. Bom dia! Bom dia! Hoje vamos começar falando um pouco sobre a história da fisioterapia, como ela tem crescido até os dias de hoje e como ela começou sua atuação em casos de pessoas com obesidade. O nosso repórter Lucas conta tudo pra gente. Lucas? Olá! Você vai acompanhar agora uma reportagem super especial. Vou te contar a história de uma profissão que vem crescendo muito nos últimos anos e um trecho do seu papel na obesidade infantil, a fisioterapia. A história da fisioterapia se passa por 4 períodos principais: Antiguidade, Idade Média, Renascimento e período da industrialização. Na Antiguidade, havia uma forte preocupação com pessoas que apresentavam diferenças incômodas, e o foco era eliminar essas diferenças através de procedimentos com instrumentos e alguns recursos. Na Idade Média, houve uma interrupção nos estudos e no avanço da atuação na área da saúde. O corpo humano passou a ser usado para outros fins. O clero e a nobreza tinham o objetivo aumentar a potência física, por exemplo. No Renascimento, nota-se uma preocupação com o tratamento e os cuidados com o organismo lesado, e também com a manutenção de condições normais já existentes em organismos sãos. Na industrialização, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foram criadas muitas escolas de cinesioterapia, com o objetivo de reabilitar e tratar os mutilados e lesionados que vieram da guerra, que necessitavam do mínimo de condições normais para retornar às suas atividades. Agora eu separei para você algumas informações a respeito da obesidade infantil. Antes de qualquer coisa, é necessário compreender que a melhor maneira de evitar as complicações da doença é prevenir estimulando hábitos de uma vida saudável. Mas que complicações são essas que as crianças podem desenvolver? Podemos citar as mais comuns como diabetes, problemas respiratórios, aumento da pressão sanguínea e depressão. E o tratamento requer muita dedicação. Dentro dele serão realizadas diversas atividades e procedimentos, como jogos de saltar e correr, jogos com bolas e até mesmo hidroterapia. Para maiores informações, siga nossas redes sociais e continue aqui nos acompanhando. Até logo! E agora, uma entrevista exclusiva com uma estudante de fisioterapia da Universidade Unidom Bosco, onde ela vai estar nos contando um pouco mais sobre toda essa questão de obesidade. Davi, é com você. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Keila. Estou aqui com a aluna Camila do nono período e vou fazer algumas perguntas para elas com relação à prevenção da obesidade infantil. A primeira pergunta é: quais os fatores de risco que influenciam no desenvolvimento da criança com obesidade? Levando em consideração que a motricidade ela é uma constante na vida do indivíduo, é importante pontuar que na faixa etária compreendida entre 6 e 10 anos são consideradas de grande importância para o desenvolvimento físico da criança. Os índices de obesidade infantil eles têm se demonstrado elevados de forma significativa nos últimos anos. E dentro desses índices são pontuadas algumas questões, sendo elas predominantemente os maus hábitos alimentares e o sedentarismo, como grandes fatores de risco para a obesidade infantil. A segunda pergunta é: quais exercícios são indicados e contraindicados para prevenir a obesidade? Bom, em relação à indicação ou contraindicação de exercícios físicos para prevenir a obesidade, é importante salientar que nessa fase de desenvolvimento motor é importante que a criança realize sim atividades físicas, independente de qual seja, se seja uma corrida, se seja natação, mas é importante que ela pratique, porque ela está numa fase de desenvolvimento motor. Porém, não é possível pontuar de forma assertiva quais os exercícios que são indicados ou contraindicados, porque cada indivíduo precisa de uma avaliação única e direcionada para ele, para avaliar os fatores de risco, se essa criança ela possa ter fatores hereditários, não só fatores somente em relação à obesidade, mas fatores cardiopulmonares. Então, é importante avaliar cada indivíduo de forma isolada para que sejam prescritos exercícios e não já de forma geral falar que esse pode ou esse não pode, mas toda criança deve praticar exercícios físicos. A terceira pergunta e última é: qual é a influência da fisioterapia na obesidade infantil?
A obesidade infantil ela é considerada um problema de saúde pública, onde, por se relacionar com um grande número de situações patológicas, onde se incluem disfunções do aparelho locomotor. São disfunções que não estão presentes somente em obesos, mas a prevalência nesse grupo ela é muito maior por conta do aumento da massa corporal e o aumento das necessidades mecânicas regionais que eles possuem. Então, a relação entre a obesidade e o sistema musculoesquelético não é totalmente clara, mas há indicativos de que isso afeta de forma muito assertiva o desenvolvimento motor, os aparelhos de locomoção e a forma estrutural como funcional. Então, a fisioterapia ela influencia na obesidade infantil como caráter preventivo para que essas funções musculoesqueléticas não sejam de forma exacerbada. Então, a fisioterapia, de forma geral, na obesidade infantil, ela entra como caráter preventivo. Muito obrigado. Bom dia. Bom, o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, é muito mais do que uma data comemorativa marcada pela entrega de presentes. Instituída no Brasil por meio de um decreto federal em 1924, essa data é, acima de tudo, uma ocasião para a conscientização da população em relação aos direitos fundamentais da criança, entre os quais o direito à saúde. Em todo o mundo, inclusive no Brasil, a obesidade infantil tem sido um dos principais fatores que tem colocado em risco o futuro das crianças. E por conta disso, uma ação preventiva foi criada para auxiliar os pais a ajudarem os seus filhos nesse combate à obesidade infantil. E a nossa correpórter Priscila está cobrindo toda a ação. Priscila, é com você. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Keila, e a todos que nos assistem. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as crianças estão ficando obesas. Os dados são alarmantes e estima-se que em 2025, 75 milhões de crianças estarão acima do peso. Mais de 16% da população brasileira entre 5 e 9 anos de idade já se encontra em sobrepeso. Mais de 9% já estão com obesidade. E mais de 5% já são consideradas obesas mórbidas. Sendo assim, estudantes de graduação de fisioterapia resolveram lançar uma campanha de ação preventiva a respeito desse conteúdo. Vamos conversar agora então com a Priscila, que é uma das responsáveis por esse projeto da Universidade Unidom Bosco e vai nos explicar um pouquinho mais sobre como ele acontece. Bom dia a todos. Então, esse projeto consiste em uma parceria entre a Universidade Unidom Bosco, os acadêmicos de fisioterapia, os colégios da rede Dom Bosco e os conveniados e também a Nix de Inteligência Natural. Como ele vai funcionar? Um dia da semana, então, as crianças ficam proibidas de usarem alimentos como doces, frituras, fast food e refrigerantes. E, além disso, 30 minutos de atividade física sem parar. De que maneira? Em colaboração com os professores de educação física e os estudantes de fisioterapia, promover atividades lúdicas, dançando, cantando, fazendo coreografias da moda, e ainda exercícios físicos orientados por esses profissionais. Por enquanto é um trabalho de formiguinha, porque acontece dentro das escolas, mas futuramente pretendemos estender para as praças, que são ambientes abertos, e a gente poderá atingir um público um pouco maior. Para saber um pouquinho mais sobre esse projeto, ser um colaborador, um patrocinador, dá uma pesquisadinha na nossa página. Seja você então um colaborador dessa campanha tão importante e não esqueça de acessar a página www.obesidadenãotemidade.com.br. Voltamos aos estúdios. Bom, não é novidade para ninguém que as notícias falsas, também conhecidas como fake news, vêm ganhando muita força nos últimos tempos. E isso não seria diferente em relação à obesidade infantil. Para nos contar um pouco mais sobre isso, a nossa repórter Yasmin vai nos mostrar todos os detalhes dessa matéria. Yasmin, é com você. Bom dia! Você sabe o que significa fake news? Essa expressão em inglês significa notícias falsas. É uma forma de imprensa que consiste na distribuição deliberada de desinformação através de jornais, televisão, rádio ou online nas mídias sociais. A fake news está presente até mesmo na obesidade infantil. Por exemplo, crescer emagrece. Se fosse realmente verdade, ao final da adolescência, todas as crianças obesas teriam perdido peso. O problema de ser uma criança obesa é crescer e ser um adulto obeso. Na verdade, na própria infância já é possível perceber o aumento da pressão arterial e do colesterol,
Em alguns casos, as crianças desenvolvem até diabetes. Criança obesa é preguiçosa. Para a criança obesa, é muito difícil realizar certas atividades, como correr, saltar, pular. Fica a impressão que elas são preguiçosas, mas a verdade é que elas têm certas limitações físicas para realizar os exercícios. É preciso cortar doce, fritura e refrigerante. Bom, mesmo quem está em processo de emagrecimento pode comer de tudo. O segredo é controlar a quantidade e a frequência. Por último, quem nunca ouviu falar que a obesidade infantil está relacionada à genética? Bom, em parte está sim relacionado à genética, isto é, a criança ela já tem uma tendência a engordar que herdou dos pais. Mas em qualquer circunstância é importante receber ajuda profissional individualizada. Por conta disso, é importante que você sempre procure fontes e sites confiáveis para se informar. Unidom Bosco News contra notícias falsas. O nosso jornal Unidom Bosco News hoje fica por aqui. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Tchau.